Olá, estamos iniciando mais uma segunda dupla ao lado do nosso querido amigo professor Dr. Jorge Vieira. E olha só, hoje nós vamos discutir, claro, todo esse cenário político que está envolvendo a nossa democracia, que cada vez mais está ameaçada em nosso país, declarações constantes por parte do presidente da República e também daqueles que o cercam, né, contra o Estado Democrático de Direito, e também outros aspectos, outras questões que envolvem este cenário político. Desde já, nosso boa noite ao professor Dr. Jorge Vieira, lembrando que o currículo do professor está disponível na transcrição deste vídeo, certo? Olha só, gente, uma primeira questão para a gente iniciar. Professor, hoje eu fazendo uma checagem aqui nas principais notícias do dia, do cenário político e tudo mais, a gente observa que vários diplomatas de outras nações já estão preocupadíssimos com o cenário político do nosso país. E fala-se, inclusive, que em dezembro agora, desse ano, né, do nosso ano, 2021, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai fazer um encontro com todos os chanceleres de vários países para debater justamente a questão das democracias. Há um medo constante, agora nesse momento, com a ascensão da extrema-direita e com justamente essa questão de querer implantar ditaduras em alguns países do mundo. Infelizmente, o nosso país está nesse meio. Fala-se, inclusive, que o Brasil talvez não seja convidado para participar da cúpula. Bom, aí eu pergunto ao senhor, professor, com toda a sua vivência, com toda o seu conhecimento dentro dessa área, o que o senhor acha dessa questão? Porque a coisa já está chegando num nível assim internacional. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite dos seguidores e seguidoras. É um prazer muito grande, mais uma vez, né, estarmos aqui para refletir sobre essas grandes questões que atormentam o nosso país. Na verdade, Gabriel, essa é mais uma questão, né? Nós temos uma série de questões que têm sido praticadas interna e externamente. Internamente, o atual presidente da República e sua cúpula está afundando o país em todos os níveis, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, institucional. Ele está desmoralizando suas ações para desmoralizar todas as figuras, né, do processo institucional. Então, é uma ânsia que ele tem de destruir as instituições, é própria do ditador, e firmar a sua personalidade, o seu poder, as suas decisões. Isso é próprio de qualquer ditador. Então, nós já vivemos, do ponto de vista do comportamento, com um papagaio de ditador, né? Por que eu chamo de papagaio de ditador? Porque, na verdade, ele blefa muito. Ele tem a ânsia, tem a vontade, tem a linha de pensamento com seus seguidores, né? Mas, na verdade, como as instituições estão amadurecidas internamente, o Supremo Tribunal Federal, as organizações não governamentais, setores do Congresso Nacional que não se submetem a seus caprichos, do Senado à Câmara Federal, governadores que têm se reunido e manifestado suas grandes preocupações e decisões e posições em relação a essas questões. É claro que o que o Bolsonaro está fazendo internamente, você repercute externamente, né? E aí, consequentemente, por exemplo, quem é o investidor hoje em nível internacional que tem coragem de botar dinheiro aqui no Brasil? Absolutamente ninguém, porque sabe que é um barco furado enquanto esse presidente estiver aí. Na verdade, a preocupação do Biden não é nem propriamente pela democracia, né? Porque os Estados Unidos, por mais que tenham sido
em nível de posicionamento político ideológico, de divulgação da comunicação como a grande democracia do Ocidente, a gente sabe que as práticas autoritárias internas e autoritárias externas, e principalmente externas, está aí o caso do Afeganistão agora. 20 anos depois, os Estados Unidos estão atolados mais uma vez, né, desmorado. O império está desmoralizado com o que está acontecendo. Veja, eles interviram no Afeganistão para destituir o Talibã, né, do poder. 20 anos depois, eles voltam ao poder, os talibãs. Então, quer dizer, é uma desmoralização completa. E voltam com a total aprofundamento da crise humanitária, da crise social, da crise política no país. Então, quer dizer, foi o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, foi o que os Estados Unidos fizeram agora no Afeganistão, o que fizeram no Iraque, absolutamente destruir as organizações sociais que tinham e depois ir embora, entende? Então, assim, os Estados Unidos também, o imperialismo norte-americano ou estadunidense, como queira, não é exemplo para nada. O Trump era o ídolo de Bolsonaro, dos filhos de Bolsonaro, como até há pouco tempo, mesmo fora da presidência, recebeu um dos filhos do presidente Bolsonaro. Então, quer dizer, agora, nós temos segmentos na sociedade em nível internacional que isso tem repercutido profundamente negativo. Por quê? Porque tem relações comerciais, porque tem relações políticas. O próprio Estados Unidos está interessado nas relações políticas e econômicas com o Brasil, está entendendo? Ele sabe do mercado brasileiro e sabe da dependência brasileira com o mercado dos Estados Unidos, então é óbvio. E na geografia política internacional e latino-americana, o Brasil tem um papel fundamental, né, nessa articulação em nível da América Latina. É o maior país, maior economia, e que tem um poder significativo, além do poder econômico, mas também um poder simbólico em referência aos outros países da América Latina. Então, a grande preocupação, de fato, né, com os interesses norte-americanos aqui no Brasil, interesses principalmente que vão do campo econômico a outros, mas principalmente econômico. Mas, veja, que ameaça hoje tem o Bolsonaro? Bolsonaro é um insignificante, ele está enterrando cada vez mais qualquer poder político que ele poderia ter, está entendendo? O capital político em nível da população, ele está perdendo cotidianamente. Depois das instituições, agora com um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque está cumprindo seu papel jurídico de defender a democracia. Então, na verdade, o Bolsonaro e seus filhos criam a própria crise da ingovernabilidade do seu governo. Agora, a minha grande preocupação também, além disso, obviamente, é que o Bolsonaro é o grande animador de palco, né? O grande piadista, né? Para divertir a população, e aí fica o presidente da Câmara, que esse sim sabe os interesses que tem, o Arthur Lira, e ele vai passando as pautas que são contrárias aos interesses da classe trabalhadora, da maioria da sociedade, da economia, né? Privatizando, apoiando a privatização. Então, na verdade, temos que ter cuidado. Eu tenho alertado sobre essa questão, que o palhaço que está no picadeiro está para animar a galera, mas quem está decidindo de acordo com os interesses do capital nacional e internacional é Arthur Lira, está entendendo? Então, essa é a grande questão fundamental que a gente tem que se dar conta, efetivamente, do que está acontecendo nos dias atuais.
Bom, professor, uma próxima questão para a gente é a seguinte, tocando novamente na questão do Afeganistão, que o senhor citou na sua resposta. Olha, eu fiquei extremamente chateado quando, ainda ontem, eu assistindo alguns telejornais, eu percebo que o Brasil tem 5 cidadãos, né, 5 compatriotas nossos em terras lá do Afeganistão. Bom, aí o que acontece? O governo brasileiro vai perguntar, o Itamaraty vai perguntar a esses 5 cidadãos se eles querem deixar o Afeganistão ou se querem continuar por lá. Bom, aí é que vem o X da questão. Caso os cidadãos digam, não, a gente quer voltar para a nossa pátria e tudo mais, aí o governo brasileiro quer pedir carona, olha só, pedir carona aos países que já estão retirando os seus compatriotas, os seus cidadãos e tudo mais. Professor, eu acho que isso é uma vergonha. Um país que tem uma força aérea como a nossa, aonde que estão os aviões da FAB? É de brincadeira, é de mentirinha, aquilo ali, para que serve os aviões da FAB? Né? O senhor também tem, professor, esse sentimento de que parece que a gente é um país de 10ª categoria, paupérrimo. Pô, professor, pedir carona, sinceramente, o que o senhor acha sobre isso, professor? Olha, o Gabriel, um governo é feito de prioridades, tá entendendo? E esse governo já mostrou que o ser humano não é prioridade para eles. Essa é a realidade, a prioridade para eles. Eles deslocaram uma aeronave, né, para Davos com um ministro interino, né? Lembra daquele caso que saiu, né, com uma delegação do ministro. Então, inclusive fez conexão. Depois, aquela delegação foi para Israel sem objetivo nenhum, pelo menos declarado, né, com interesses, onde estava o filho do Bolsonaro e um grupo de pessoas, inclusive, que não tinha nem papel definido socialmente e institucionalmente, do ponto de vista funcional. Então, dessa comitiva que foi para Israel, não tinha sentido nenhum. Inclusive, os componentes da comitiva tinha questões, tem pessoas extremamente estranhas ao ofício, né? Com objetivo de espionagem, de comprar algum instrumento e, enfim, nessa área de serviço de inteligência para os interesses, não do Brasil, mas interesses desse grupo que está comandando o Brasil. E, na verdade, o que está acontecendo hoje no Brasil, o Brasil está afundando em tudo, externa e internamente. Todos os dados, gasolina já ultrapassou os R$ 6, né? 1 litro de gasolina, bujão de gás, tudo. A população de baixa renda, que sofre, é penalizada mais diretamente, é quem está pagando efetivamente a conta, e a classe média que está se tornando cada vez mais pobre pelo desemprego e pela situação da economia que afunda o nosso país. Perfeito. Professor, uma próxima questão para a gente. O ministro da Educação, mais uma vez, volta a falar bobagem. Gente, é uma coisa assim que parece que não tem freios. É um governo que eu acho que não tem freios. São insanidades atrás de insanidades. Então, o ministro da Educação diz que o diploma de universidade não adianta porque não tem emprego. Então, olha só, a manchete diz... Milton Ribeiro questionou busca, né, por diploma na parede, entre aspas, segundo ele, com o uso do FIES. Aí ele colocou, abre aspas, para o ministro. Depois termina o curso e fica endividado e não consegue pagar porque não tem emprego, fecha aspas. Durante o evento, estudantes, né, protestaram contra as falas do ministro e foram retirados à força pela polícia militar. Não tem jeito, né, professor? O que o senhor fala sobre isso? Olha, eu citei aqui já esse ministro, que é um cara, veja, eu sempre tenho aquela tese
de que o fato de você ter o título de doutor, pós-doutorado, não lhe dá a credencial para entender a realidade, para entender o mundo, entender a sociedade. Esse é o típico exemplo da minha tese, né, que tem doutorado na Universidade, né, de São Paulo, né, e é totalmente um analfabeto funcional, um analfabeto político, um analfabeto social. Por quê? Porque nós sabemos que a educação é fundamental para a formação do cidadão, para capacitar o cidadão para se inserir de forma competente no mercado. Então, você imagine como é um governo de extrema arrogância e de extrema miserabilidade. Ao mesmo tempo que ele cria uma política econômica de desemprego, ele justifica a sua política de não educação pelo fato do desemprego que ele criou. Então, imagina, esquizofrênicos. Só um governo de extrema-direita, né, que tem uma característica dessa, um governo extremamente atrasado, um governo com uma visão extremamente genocida para a maioria da população. E que toca também no ponto que o senhor já vem batendo nessa tecla, que quanto mais pobres de conhecimento, tá, forem a população, porque o ministro insiste que o melhor caminho não é mais a universidade, são os cursos técnicos. Imagina, é complicado, né, professor? Mas esse projeto, originalmente, não é nem do Bolsonaro. Ele iniciou com o governo do Michel Temer. Eu tenho tido toda uma reflexão, escrevi, eu tenho artigos publicados, Gabriel, sobre isso, desde o governo do Michel Temer, depois do golpe parlamentar que foi dado na presidente Dilma Rousseff, né? Ou seja, a concepção é de que o filho do trabalhador não precisa ir para a universidade, ele precisa saber manipular a máquina, porque a universidade é para quem é branco, para quem é da elite, esse que tem que pensar. Só me lembra muito a visão da filosofia grega no século VII, V, IV antes de Cristo, na Grécia, que o cidadão era somente aquele nascido na Grécia, de pais gregos e de maioridade. Então, quer dizer, era a aristocracia que podia ir para a academia da filosofia, era a aristocracia que podia governar a Grécia, era a aristocracia que ia para a Ágora. Então, eles, na verdade, reproduzem uma concepção de milhares e milhares de anos, né, atrás. Então, quer dizer, em pleno século XXI, tratar a educação, tratar a universidade com esse aspecto, sem dúvida nenhuma, é uma concepção de limpeza da população, de limpeza étnica, de limpeza da classe, majoritariamente da classe trabalhadora. É excluir essa população da possibilidade de chegar a uma universidade pública, como é um direito sagrado do ponto de vista internacional e do ponto de vista da nossa Constituição, a educação para todos. Perfeito, e chama Na atenção. verdade, Perfeito, na verdade, na verdade, é uma grande aberração constitucional, né, de uma inconstitucionalidade extrema. Perfeito, como eu ia falando, professor, infelizmente não é só o ministro da Educação, o senhor lembra que o ministro da Economia falou que pobre é empregada doméstica indo para a Disney? Nossa, para eles é o cúmulo do absurdo. Não, Enfim. então é isso que eu digo. É isso que eu digo. Na verdade, é uma política desse governo. A questão agora do ministro da Saúde, aí tinha a discussão do Pazuello,
que era totalmente contrário ao isolamento social, que era contrário às precauções do kit, né, de proteção, como máscara e outras, álcool gel. Mudou o Pazuello, veio o atual ministro, né, da Saúde, que é médico e continua praticando as mesmas barbaridades, inclusive colocando que o uso de máscara não tem fundamentação científica. Óbvio que tem, não só para o vírus, mas para outros vírus. Tanto que os médicos, os profissionais de saúde nos hospitais usam máscara permanentemente. Por quê? Tanto para não proliferar, né, o vírus da pessoa, como também para não receber. Então, quer dizer, uma política desse governo, né, uma política da extrema-direita para destruir a população brasileira e suas instituições. Perfeito. Professor, uma penúltima questão para a gente. Ontem, em pleno domingo, dia 22, a gente observa que o advogado Frederic Wassef, do presidente da República, ele foi perseguido por um homem em Brasília, tá? No bairro nobre de Brasília, que, segundo informações do homem, né, ele estava com a esposa no restaurante e o advogado deu uma cantada na mulher. Depois ele quis justificar que a mulher era muito velha, que não sei o que e tal. Quer dizer, o senhor bem disse uma vez que é um governo cercado por loucos, né? Ou por... A gente fica sem entender. O que o senhor tem a falar sobre isso, professor? Um advogado, um homem velho, barbado. É complicado, né? É verdade. E depois outra coisa, né? Na verdade, eu volto a bater na tecla que é um grupo de pessoas que vivem historicamente à margem da lei e agora estão com o poder para praticar, na verdade, os seus objetivos, agora de forma oficial, contra as leis do nosso país. A lei do assédio, a lei da proteção, a lei da transparência, eles não respeitam absolutamente, né, o cartão corporativo do próprio Bolsonaro, eles não declaram oficialmente o que está sendo gasto. Depois, o caso do Pazuello, que o Exército declarou 100 anos, os filhos, o acesso dos filhos ao Planalto, ao Palácio, também ele fez um decreto proibindo as informações durante 100 anos do próprio filho. Então, na verdade, é um grupo que usou a democracia para chegar ao poder, iludiu com um discurso aquelas pessoas, né, de uma parte, majoritariamente, que acreditaram num discurso devido que estavam desiludidos pela política e que foi uma construção, inclusive da própria mídia, uma construção para desconstruir a política, né? Então, ele se apropriou desse momento e assaltar o poder para fazer o que bem entende. Então, na verdade, é isso. O advogado da família escondeu o Queiroz, no caso das rachadinhas, na casa dele, com um disfarce de um escritório de advogado. Então, é completamente uma bandalheira esse governo e seus asseclas, né? Aqueles que os cercam, também é uma bandalheira de irresponsabilidade, de incompetência e também de viverem oficialmente, parece uma contradição, eles estão oficialmente praticando fora da lei, praticando os seus interesses. Perfeito. Professor, uma última questão para a gente encerrar, é o seguinte: no dia 7 de setembro, a gente inevitavelmente tem que voltar a falar sobre essa questão, porque existe aí essa especulação de que possa haver em Brasília e em São Paulo uma verdadeira quebradeira, um quebra-quebra, e também um choque entre o pessoal da oposição. E quando a gente fala oposição, não é só a esquerda.
né? Tem gente de outros partidos, inclusive da própria direita, que está contrário ao governo. Essa que é a grande verdade. Então, não é só a esquerda, não é só o PT, o PSOL, não são apenas o PCdoB, são vários segmentos partidários que estão contra o governo. Então, o senhor acredita, de fato, professor, que possa haver esse embate caso o governo de São Paulo, a polícia, a justiça, e isso no caso da Avenida Paulista, que está a princípio estava reservada para a oposição. Agora entra o Bolsonaro brigando para que ele tenha direito, junto com a sua turma, de usar a Paulista. Então, eu só acho que isso pode trazer um embate. Tem muito maluco espalhado por aí, professor. Eu só acho que isso vai trazer um embate, inclusive armado, de repente, quem sabe? Olha, na verdade, segundo as informações, é que o governo de São Paulo já reservou a Avenida Paulista exclusivamente para os bolsonaristas, né? Então, essa é a informação que eu tenho. Agora, inclusive o Colégio Militar está convocando os amigos e familiares dos militares para se manifestarem no dia 7 de setembro. Enfim, do ponto de vista da manifestação, todo mundo tem direito à liberdade de expressão, né? Desde que você não atinja o outro, entendeu? Então, não tenha dúvida que esse grupo, que é um grupo raivoso, um grupo, na verdade, truculento, que prega o ódio, infelizmente, a demonstração, é isso que eu entendo, da fragilidade do próprio governo Bolsonaro, né? Então, o governo está em queda livre na popularidade, o governo está desmoralizado, tanto nacional como internacionalmente, e aí está fazendo um discurso para o cercadinho e para seu grupinho ali que está no entorno dos militares, do Colégio Militar. É isso, infelizmente é isso que nós estamos vivendo. Há uma pressão, não tenho dúvida, mas as informações que eu tenho é que os generais, de fato, da ativa e da reserva, aqueles que são constitucionalistas, não vão entrar nessas aventuras bolsonaristas, até porque eles conhecem que Bolsonaro não dá garantia nenhuma para a não ser efetivamente só para a família dele, né? Perfeito. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação em mais uma segunda dupla aqui em nosso canal, dizer que é sempre muito proveitoso, são verdadeiras aulas, o seu conhecimento, para dividindo assim com o nosso público, é algo assim fantástico. Portanto, quero agradecer imensamente e dizer que na próxima segunda-feira estaremos juntos, mais uma segunda dupla, debatendo as questões que envolvem o nosso país. Lembrando que antes do dia 7, agora dia 25, já dessa semana, a gente tem o Dia do Soldado, e eu acho que a gente vai ter muito conteúdo para debater na próxima segunda, porque o bicho também tá para pegar, como se diz no popular, nesse próximo dia 25. Professor, muito obrigado. Fica à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que, de fato, na próxima segunda-feira estaremos juntos. Só reforçar isso e um grande abraço para todos. Grande abraço, professor. Boa noite a todos. Até mais.